Olá, paz, saúde e prosperidade para você. Dando sequência à nossa segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, falando sobre epístolas paulinas e gerais, temos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, cujo autor é o apóstolo Paulo, escrito por volta do ano 55 ou 56 depois de Cristo. O tema desta carta é a glória através do sofrimento, e as palavras-chave são consolação, sofrimento, ministério, glória, poder, fraqueza. O versículo-chave, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Então, nós temos o tema e o propósito desta carta, que, na verdade, tendo em mente que 2 Coríntios é a defesa pessoal do ministério de Paulo, porque ele estava sendo questionado o seu ministério como apóstolo. Então, o tema se resume assim: o ministério de Paulo, seus motivos, sacrifícios, responsabilidades e eficiência. Então, Paulo escreveu esta epístola a 3 classes de pessoas em Corinto. Ou seja, escreveu para encorajar a maioria da igreja que lhe era fiel como seu pai espiritual, visto que ele era o fundador da igreja em Corinto. Escreveu para contestar e desmascarar os falsos apóstolos que continuavam a difamá-lo e também para assim enfraquecer a sua autoridade e o seu apostolado e distorcer a sua mensagem. Escreveu também para repreender a minoria na igreja que influenciada por seus oponentes e que não acatavam a sua autoridade e correção. Então, Paulo reafirmou sua integridade e sua autoridade apostólica em relação a eles e esclareceu os seus motivos e os advertiu contra novas rebeliões. Então, 2 Coríntios, a epístola, visou a preparar a igreja como um todo para a sua visita iminente. Então, do propósito da segunda carta é justamente Paulo se defende das acusações e dos falsos apóstolos infiltrados no meio da igreja, tentando tirar a credibilidade da sua mensagem, da sua pregação, do seu apostolado, por assim dizer, da sua chamada. Né? Vamos também destacar aqui, na primeira carta, em 2 Coríntios, temos 3 divisões principais. Paulo começa dando graças a Deus pela sua consolação em meio aos sofrimentos em prol do evangelho, elogia os coríntios por disciplinarem um grande transgressor e defende a sua integridade ao alterar seus planos de viagem. Então, Paulo apresenta o mais extenso ensinamento do Novo Testamento sobre o verdadeiro caráter do ministério e ressalta a importância da separação do mundo. Então, é uma carta muito importante, né, que vai trabalhar principalmente no caráter do cristão. Então, não é à toa que ele tivesse alguns opositores. Né? Nos capítulos 8 e 9, segundo ponto, Paulo exorta os coríntios a demonstrar a mesma generosidade cristã e sincera dos macedônios ao contribuírem na campanha por ele dirigida a favor dos crentes pobres de Jerusalém. Então ele estimula que os irmãos sejam generosos e liberais na hora de ofertar para auxiliar a igreja e os mais necessitados da igreja do Senhor. Também o estilo da epístola muda nos capítulos 10 e 13. Agora Paulo defende o seu apostolado. Então ele vai ter esses capítulos 13 para defender do capítulo 10 ao 13, defender o seu ministério, a sua chamada, a sua qualificação, os seus sofrimentos como um verdadeiro apóstolo. Né? E o que os poupará de futura disciplina quando ele lá chegar. Não? Então ele espera que reconheçam os falsos apóstolos que estão infiltrados no meio da igreja e que os pouparia da futura disciplina quando ele chegasse. Então Paulo termina 2 Coríntios com a única bênção trinitária do Novo Testamento. Né? Observamos também algumas características. Paulo é uma carta mais autobiográfica. Lembrando que a primeira carta foi mais para corrigir problemas e pecados
e a conduta do cristão, e reafirmar a Santa Ceia, o batismo no Espírito Santo. Haja visto que Apolo era um eloquente pregador, mas não conhecia o batismo com o Espírito Santo. E aqui nesta carta, segunda, você vê uma carta mais autobiográfica, Paulo falando de sua vida, do seu ministério, referências pessoais, né, são feitas com humildade, desculpas e até mesmo com constrangimento, né? Outra coisa, ultrapassa todas as demais epístolas paulinas no que tange a revelação da intensidade e profundidade do amor e cuidado de Paulo por seus filhos espirituais. Então ele tinha um zelo, um cuidado pela igreja, pelos seus filhos na fé, né? Um exemplo de ministério. Contém a mais completa teologia do Novo Testamento sobre o sofrimento do crente, 2 Coríntios capítulo 1, 3 ao 11, capítulo 4, do 7 ao 18, e outras referências mais. E de igual modo sobre a contribuição cristã, 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, que aborda questões de oferta para a obra do Senhor, né? Contribuição, liberalidade e bênçãos sobre esse proceder da igreja. Também temos termos-chave como fraqueza, aflição, lágrimas, perigos, tribulação, sofrimento, consolação, jactância, verdade, ministério e glória. Destacam o conteúdo incomparável desta carta. Eu recomendo aos irmãos que leiam esta carta, né? Leiam as notas de rodapé, os principais comentários, comparem outras versões, será de um grande enriquecimento para os irmãos, né? Paulo começa sua segunda epístola com as saudações habituais de ações de graças, e todos nós apreciamos uma história verdadeira. Paulo narra nesse documento tantas experiências pessoais da sua vida que não há quem não goste de lê-las. Começa contando as grandes aflições pelas quais tem passado, e através de todas as suas provações aprendeu a conhecer melhor a Deus. Então, em toda circunstância, ele tirou um aprendizado. Em nossa vida ministerial, em nossa vida, se nós soubermos aplicar os momentos que estamos vendo, as circunstâncias adversas, e aplicarmos com sabedoria cristã, nós saberemos tirar sempre um aprendizado para melhor servir ao Senhor, né? E foi isso que Paulo fez, né? Haja visto que milhares de anos depois nós estamos aqui comentando esta carta, né? Você observa também liberdade no ar, 2 Coríntios 8 e 9. Paulo relata à igreja de Corinto a generosidade das igrejas da Macedônia em favor do fundo de socorro para a igreja em Israel contra a fome, né? Embora fossem pobres, primeiro se haviam dado ao Senhor. Então ele usa a igreja da Macedônia como exemplo para que os irmãos também levantassem ofertas e contribuíssem para o seu trabalho e também para a igreja que estava sofrendo lá em Jerusalém, né? Cristo era o exemplo desses cristãos primitivos, como dar da vossa pobreza, dar generosamente, dar espontaneamente, proporcionalmente, com alegria e abundantemente. Tudo isso sobre ofertar, sobre semear na obra de Deus, sobre contribuir para esta obra gloriosa, você encontrará no capítulo 8 e 9 desta carta, né? E o apostolado de Paulo, por que ele era acusado? Alguns membros da igreja acusavam Paulo de covardia, diziam que ele era corajoso nas suas cartas, mas fraco em pessoa. No Novo Testamento não nos dá qualquer ideia da aparência de Paulo. Então, na verdade, eles criticavam ele porque ele corrigia, à luz da palavra, né, os erros da igreja, a maturidade cristã, o crescimento, a igreja que tinha mais dons, mas também que tinha mais problemas. E aí você vai ver
vai observar o que? Declarou que ao menos havia fundado suas próprias igrejas e não andava perturbando igrejas fundadas por outros, como eles faziam. Mas esses que se metem a si mesmos, se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Então, Paulo faz uma defesa do seu apostolado e do seu ministério. Né? Paulo foi arrebatado ao paraíso, ao saber, ao terceiro céu. E você se lembra que Jesus, ao morrer, foi ao paraíso, Lucas 23, 43. Paulo teve revisões e revelações maravilhosas e ouviu coisas que ao homem não era lícito falar. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. E então, seria o mesmo que tentar descrever um pôr do sol para um cego de nascença. Paulo não tinha com que compará-las para poder fazer-nos compreender. Né? Então, o apóstolo Paulo, nessa sua segunda carta, nos mostra a firmeza, o cerne do seu apostolado, nos ensina princípios gloriosos de contribuição, né, mesmo da nossa pobreza, mesmo agir generosamente. Você vai ver tudo isso no capítulo 8 e 9. Você vê que Paulo usa essa carta mais com o sentido de defesa mesmo e autobiográfica, onde tem mais testemunhos a respeito de sua vida. E assim, de maneira bem numa síntese rápida, nós concluímos aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nos vemos em breve com o comentário de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Deus os abençoe.